Amém. Hoje é a nossa segunda mensagem da série Olhares e nós vamos pensar sobre a ideia da escassez e de como a escassez muitas vezes tenta definir a nossa identidade. E a gente vai olhar hoje para a palavra de Deus e entender o que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Texto da palavra do Senhor para nós. Texto da multiplicação dos pães e peixes. João, capítulo 6, a partir do versículo 1. João, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse texto, ele é um texto que parece um jogo de câmeras. A cada versículo, praticamente, a gente tem um olhar. E, de fato, todos nós, dependendo do lugar em que nós estivermos, nós veremos algo à nossa própria maneira. Por exemplo, você já conversou com um amigo que seu time de futebol perdeu uma partida e você torcia para outro time? O cara está triste, você está ali super feliz, efusivo porque seu time ganhou. Ou quando, por exemplo, você, marido, convida a sua esposa, que está fazendo uma dieta, e você convida ela para ir num restaurante maravilhoso na cidade. Ela tem um olhar, ela fala: eu não queria ir. E você fala: não, por favor, a gente precisa ir nesse restaurante. Muitas vezes, diante de uma situação, nós temos olhares distintos, diferentes. Nesse texto, existe um grande jogo de cenas. Olhares se cruzam, realidades se tocam. E o texto ele vai mostrando passo a passo o que estava acontecendo. O texto ele tem um grande problema. Aqueles homens não tinham como servir e alimentar aquela grande multidão, mas Jesus ele apresenta uma verdade,
que a escassez, aquilo que nós não temos, não define quem nós somos. E aí o texto ele começa. E você pode perceber logo de cara o olhar da multidão. O olhar da multidão é um olhar muito interessante, está lá no versículo 2. Eles veem Jesus como um grande solucionador de problemas. Eles tinham fome, eles estavam acompanhando Jesus, eles já estavam acompanhando Jesus há algum tempo, eles esperavam um grande show pirotécnico de Jesus, e se você olhar no final do capítulo 6 desse capítulo, e aí fica o dever de casa para você ler depois, a mesma coisa acontece, eles seguem Jesus à espera de um milagre. Eles queriam que Jesus solucionasse um problema. Olha o que diz o versículo 2. Uma grande multidão o seguia. Por que o seguia? Olha o que o texto diz. Porque via os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus conseguia identificar a motivação daquelas pessoas. Jesus sabia o que levava aquelas pessoas àquele lugar. E muitas vezes, infelizmente, eu e você nos pegamos nessa mesma postura. A gente segue a Jesus enquanto ele resolve. A gente procura Jesus quando o calo aperta. A gente ora mais, a nossa fé se aquece quando a gente passa por um problema. Mas a grande pergunta é, e quando o sinal não vem? E quando a resposta não vem? E quando a resposta é uma resposta inesperada, não é aquilo que a gente imaginava. E quando o milagre está demorando a acontecer. Muita gente hoje tem uma fé baseada numa relação de troca. Isso a gente chama de uma fé utilitária. Eu tenho fé enquanto essa fé me serve. Só que, muitas vezes, Deus nos responde com silêncio para que o nosso coração seja lapidado e trabalhado. O convite do texto, ele começa aqui. Ver Jesus, não apenas como aquele que resolve os nossos problemas, como aquele que faz coisas por nós, mas como aquele que é merecedor e digno de ser seguido. E aí o texto ele avança, ele continua. E a gente vê em segundo lugar o olhar de Jesus para a multidão. Perceba, existem ali 5.000 homens. E naquele tempo não se contavam as mulheres nesse tipo de contagem. Então a gente imagina aqui, mulheres e crianças não se contavam. A gente faz uma ideia mais ou menos aqui de umas 12.000 pessoas. Era um grande desafio como alimentar todas aquelas pessoas. E Jesus, ele vê aquela multidão. E o texto fala no versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, olha a pergunta, Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Olha que maravilhoso. Jesus, ele viu a necessidade daquelas pessoas antes que elas reconhecessem que teriam aquela necessidade. A princípio, o texto não menciona que existiam pessoas ali com fome. Não. Mas Jesus, ele antevê um problema. E é maravilhoso a gente perceber que a graça de Deus, ela age, ela nos sustenta, antes mesmo de nós reconhecermos as nossas necessidades. E para mim essa é uma das cenas mais bonitas do texto, porque antes de qualquer pessoa pedir alguma coisa, Jesus levanta os olhos, Jesus vê, Jesus percebe. Ele não reage a um problema. Jesus estava à frente de um problema. E aí, a gente traz isso para a nossa realidade, porque muitas vezes nós nos achamos num lugar de falta. Faltam recursos, faltam respostas, faltam possibilidades, né? Falta saúde, falta esperança, faltam forças. Mas a gente precisa conjugar essa verdade do Evangelho. Deus, ele intervém, ele age, ele já levantou os olhos, ele já nos viu. E antes mesmo do nosso pedido, a compaixão dele já se moveu. Só que o texto não para por aí.
O texto mostra o olhar de Jesus para os discípulos. Depois de olhar para a multidão, Jesus agora mira o seu olhar nos discípulos. E ao olhar para os discípulos, ele decide formar aqueles discípulos no meio de uma crise. O versículo 5 e 6 mostra exatamente isso. Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus cria uma situação. Jesus levanta um problema. Jesus coloca os discípulos contra a parede e fala, olha só, existem aí 5.000 homens, 12.000 pessoas, dá-lhes vós mesmos de comer. O que vocês vão fazer agora? Jesus, ele quer que aqueles discípulos tenham um coração e a fé trabalhadas. A pergunta de Jesus na crise não é, como é que você vai resolver esse problema? Mas talvez, num momento de crise, a pergunta que ele nos faça é, em quem que você vai confiar? Em quem você vai depositar sua esperança? Quando a gente olha para essa frase de João, nesse texto, ela traz uma nuance muito interessante, porque Jesus, ele pergunta a Filipe, aonde comprar pão? Mas ele não precisava da resposta. Jesus, ele já sabia o que ele iria fazer. E aí vem a questão, por que ele pergunta? Por que ele coloca Filipe numa situação desconfortável? Por que ele coloca aqueles discípulos num lugar de dúvida? Porque ele quer formar a fé daqueles discípulos. Às vezes, a gente confunde essa pergunta de Jesus como se ele não tivesse um plano. Poxa, Jesus não sabe o que ele está fazendo? Por que ele perguntou aos discípulos? O que está acontecendo aqui? Mas a gente precisa entender que quando a gente passa por crises, Deus sabe o que está fazendo. E é interessante a gente perceber também que por maior que seja a nossa crise, por maior que seja o nosso caos, o céu nunca esteve e não está em crise. Deus está sentado no trono, reinando de maneira soberana. Ele cuida, ele vela por mim e por você. E aí, gente, a gente chega agora num lugar do texto que é muito interessante, que é o olhar de Filipe. Filipe tem um olhar, e é um olhar muito honesto. Qual é a lente de Filipe? Qual é o olhar de Filipe? É justamente o tema da nossa conversa hoje aqui, é a lente da escassez. Filipe, ele vê a falta. E muitas vezes, nós temos exatamente esse olhar de Filipe. Ele fez exatamente o que nós faríamos. O que Filipe fez? Pegou a calculadora. Começou a fazer conta. Sabe o que para você entender, 200 denários equivalia a mais ou menos 8 meses de salário. Era um dinheiro significativo. Mas ele diz, o que seriam 200 denários? Ele fala, não lhes bastariam, versículo 7, 200 denários de pão para cada um receber um pedaço. Filipe, ele está sendo muito coerente. E mesmo assim ele concluiu, olha, não dá. Filipe olhou para aquele problema, olhou para aquela realidade, ele tinha a lente da escassez. A escassez foi tudo o que ele conseguiu ver ali. Mas, gente, vamos lá. A gente precisa ser justo aqui. Porque Filipe não estava mentindo. Filipe não estava falando uma mentira. Os números, eles não fechavam. As contas não batiam. Só que o problema não era a matemática de Filipe. O problema era a moldura que ele tinha. Era a maneira como ele olhava para o problema. A sua visão para o problema era uma visão extremamente reduzida, pequena, insuficiente. Ele só conseguia ver o problema. E deixa eu te dizer uma coisa.
Às vezes a gente passa por situações assim, e a única coisa que a gente consegue ver é problema. A Adélia Prado tem um poema que ela fala exatamente sobre isso. Às vezes eu oro, e eu só vejo silêncio. É isso. Só que Filipe, ele não tinha uma visão de uma dimensão muito maior. Ele estava usando uma lente pequena demais para uma situação que exigia dele uma perspectiva divina. E, gente, esse é o problema que eu e você, muitas vezes, corremos em cair. Muitas vezes a gente olha para o problema a partir do nosso lugar, a partir das nossas experiências e a partir daquilo que a gente tem nas mãos. E diante daquilo que a gente tem nas mãos, a gente fala, não tenho condição, eu não vou conseguir, não tem maneira da gente reverter essa situação. E esse é o perigo que a gente corre quando a gente deixa a escassez definir quem nós somos e aquilo que é possível. E a gente, quando traduz a realidade apenas em termos de orçamento, de dinheiro, de possibilidades, de capacidade, de energia, a gente vai chegar à mesma conclusão de Filipe. Não dá. É como se a gente falasse assim, Senhor Jesus, olha só, eu até queria crer, mas eu fiz as contas. Eu estou vendo que não vai dar. Às vezes a gente deixa de dar passos na nossa vida por conta da moldura da nossa experiência. A gente olha para o problema e a gente não consegue ver além do problema. Só que o texto ele traz para a gente uma outra perspectiva, um outro olhar. E agora é um olhar muito interessante, porque é o olhar de André, meu xará. André, ele olha para o texto e ele é o quase esperançoso. Ele tem uma quase esperança. André, ele quase vai. Olha o versículo 8 e 9. Disse-lhe um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Olha, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Você percebe um ânimo? Olha só, tem um camarada aí, um menino, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí vem a realidade. Mas o que é isso para tanta gente? André quase vai, mas voltou. André quase creu, mas disse, ainda não. André, ele viu uma possibilidade, mas ele comparou. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Mulheres, hoje é o dia da mulher presbiteriana, hein? Vou pegar no pé de vocês, hein? Vou pegar. Às vezes a gente se compara muito. Às vezes a gente compara muito as coisas. E quando a gente compara, a gente não anda. A gente fica estagnado. Já reparou? Responde para você. Quantas vezes você deixou de viver um sonho porque você comparou? Quantas vezes você deixou de dar um passo, e às vezes um passo de fé, porque você comparou? André comparou. A gente tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Ele dá um passo, ele vai além de Filipe. Você percebeu? Filipe nem isso conseguiu perceber. Só que ele, ao enxergar uma possibilidade, quando Filipe só viu o problema, ele viu um caminho pequeno, frágil, mas logo em seguida, ele sabota a sua própria esperança. É como se André falasse assim, olha, eu estou vendo uma saída, eu estou vendo algo, mas é tão pequeno, que não vale nem a pena mencionar, não vale nem a pena falar. Comparação. E quantas vezes a gente compara aquilo que Deus nos deu? Quantas vezes você compara aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou no seu coração, e você olha para a realidade, para os desafios, e você diz assim, poxa, mas espera aí, não vai dar.
Percebe? Como a lente da comparação nos leva a uma visão de escassez que também nos paralisa? O que é isso para tanta gente? Quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já não fizemos exatamente isso? Olha, eu tenho um dom, sabe? Eu tenho um dom, mas o meu dom é tão pequeno. Cara, eu tenho um sonho, mas, nossa, eu tenho um chamado, mas como que eu vou fazer esse negócio? E muitas vezes Deus, Ele coloca no nosso coração sonhos, planos, uma semente dEle, na qual Ele nos chama a caminharmos pela fé, a darmos um passo, mas a gente compara, e a gente olha com a lente da escassez, e a gente deixa com que essa lente traga direção à nossa identidade. Não dá, porque eu já tentei e não consegui. E o que é isso? Diante de um grande desafio, eu vou ficar. E tem inúmeras pessoas falando exatamente isso. Eu quero servir, mas o que eu faço é insuficiente, é tão pouco. Olha, eu tenho fé, mas a minha fé é tão fraca. Eu quero ser um pregador, mas eu não conheço a Bíblia tão bem. Eu quero ser uma bênção lá no meu prédio, no meu condomínio, mas eu tenho vergonha. Ou eu quero começar um projeto em que eu vou tirar parte dos meus rendimentos e dar para a obra missionária, mas, cara, e aí? A gente compara. E nós nos deixamos levar pela lógica da redução, da escassez. E não caminhamos, e não avançamos, e não abraçamos os projetos que Deus mesmo nos chama a abraçarmos. Só que, gente, é nesse momento que a gente chega no coração desse texto, no centro dessa história. Porque o texto mostra o olhar para o menino. Aqueles homens, aqueles discípulos, eles olham para o menino. E ao olharem para o menino, o que eles viram? Recurso. 5 pães e 2 peixes. Como que eles descrevem um menino? Olha, tem um rapaz aqui, o nome dele é Marco Aurélio. É isso que fala? Não. Olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Ele é apresentado dessa maneira. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. O menino é descrito por aquilo que ele possui, pelo que ele tem nas mãos, não por quem ele é. E o menino aqui, ele se torna, aos olhos dos discípulos, o quê? Um recurso. Simplesmente um recurso, uma fonte de suprimento. E, gente, esse é o nosso risco na nossa vida cristã. É a gente começar a olhar para as pessoas por aquilo que elas podem nos oferecer. E ter uma visão utilitária das pessoas. E não ter vida na vida, verdade nas nossas relações. Muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas com os nossos próprios interesses, mas não é isso que Deus espera de nós. E mais, olhar para o pequeno, por aquilo que o menino trazia com ele, era um olhar completamente irrelevante. Mas o que é isso? Para tanta gente. Mas é maravilhoso perceber que a graça de Jesus adora trabalhar com aquilo que o homem descarta. Eu acho maravilhoso aquele texto lá aos Coríntios, quando diz que Deus escolheu as coisas loucas e desprezadas do mundo para reduzir a nada as que se acham, aquelas que são. Deus, Ele não está à procura de gente autossuficiente. Deus, Ele não está à procura de pessoas que se achem os bambambãs. Deus está à procura de homens e mulheres, gente simples e humilde, que entende que precisa do Senhor. E às vezes, e isso é a mais pura verdade, Deus permite que nós caiamos
para que a gente entenda que o que nós de fato precisamos é dele. E aí, irmãos, a gente tem o olhar do menino para Jesus. Gente, isso aqui é lindo demais o que o texto descreve aqui para a gente. Porque eu fico imaginando, e aí é legal a gente fazer o exercício lúdico de tentar imaginar essa passagem. Esse menino estava voltando para casa com seus 5 pães de cevada e seus 2 peixinhos. Ele ia, provavelmente essa era a janta daquele menino. Era um menino provavelmente muito pobre, sem recursos. E ele era o que ele tinha para comer. E naquele momento, o texto ele não vai falar o que o menino sentiu, o que o menino perguntou. João ele não vai narrar nenhuma emoção do menino, mas ele narra um fato muito poderoso aqui. O que aquele menino tinha, de repente, apareceu nas mãos de Jesus. De repente estava lá, nas mãos de Jesus. Aquilo que o menino trazia, a única coisa que ele trazia, estava lá com Jesus. E, gente, sabe o que isso está sugerindo? Isso sugere para mim e para você uma coisa maravilhosa. Isso sugere disponibilidade. O menino estava disponível. O menino disse assim: olha, é isso que o senhor precisa? Está aqui, toma. São os meus 5 pães, os meus 2 peixinhos? Ok, tá bom, toma aqui. Disponibilidade. Disponibilidade para servir. Disponibilidade para ajudar. Esse menino, ele não faz um discurso, ele não montou uma estratégia, ele não pediu, olha, eu vou te dar os meus 5 pães e os meus 2 peixes, mas você tem como me devolver depois, pelo menos mais tarde? Você consegue ir num lugar aí comprar? Não, ele não faz nada disso. Ele simplesmente entregou o que ele tinha. E a pergunta, era pouco? Sim, com certeza. Era insuficiente? Aos olhos humanos? Completamente insuficiente. Mas era o que ele tinha. E ele não segurou. Ele não reteu. Ele não teve uma visão de escassez. Ele falou, não, o que é meu, eu coloco à disposição. Gente, aqui está o ponto central desse texto. Porque a escassez, ela não definiu a identidade daquele menino. E a escassez, ela também não precisa definir a nossa identidade. Porque nós não somos aquilo que temos ou deixamos de ter. Aos olhos de Deus, você pode estar experimentando um momento de muita recessão, de uma grande falta. Ou você pode estar vivendo talvez o momento mais incrível da sua vida. O olhar de Deus para você é o mesmo. Ganhando ou perdendo. Sabe quem é você aos olhos de Deus? Filho amado do Pai. Você é filho. E como falamos aqui no domingo passado, você não é órfão. Você é filho de um Pai perfeito. Por isso, a nossa grande crise é quando nós somos levados a viver como as pessoas aí fora vivem. Onde elas precisam ter para ser. E quando não tem, vem a crise. E quando perdem, vem a crise. As pessoas aí fora, elas são conduzidas por essa lógica capitalista. Eu sou aquilo que eu tenho, se eu não tenho, sobra muito pouco para dizer quem eu sou. Só que a lógica do Evangelho é que nós não tínhamos absolutamente nada. E Deus olhou para nós, para mim, para você, com seu olhar de graça e amor, e nos chamou para perto e fez de nós filhos, amados do Pai. Em Cristo nós fomos adotados, acolhidos e fazemos parte da família de Deus. Não é o que você tem, não é o que você perdeu, mas é o fato de que Jesus olhou para você com graça e amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, a sua escassez, ela não define quem você é. Cristo define quem você é. O mundo vai gritar aos seus ouvidos dizendo, você não tem, você não é. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Porque às vezes, a gente
se esmera num projeto e o projeto não dá certo. A gente abre uma empresa e o negócio não vira. A gente casa e o casamento entra em crise. Você participa de um ambiente em que você não se vê valorizado ou reconhecido. E esse tipo de escassez, ele tenta minar você e tirar a sua paz. Só que a escassez, ela não tem o poder de definir quem você é aos olhos de Deus. Quem é você? Quem é você? Você é um filho amado do Pai. E como temos falado aqui de maneira contundente, nada tem o poder para mudar isso. 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Esse era o muito pouco daquele menino. Mas quando esse muito pouco foi colocado nas mãos de Jesus, aquele muito pouco se torna mais do que o suficiente para alimentar uma grande multidão. Sabe, o que você chama de escassez, o que você chama de insuficiente, o que você chama de muito pouco, nas mãos de Jesus, é capaz de alimentar uma grande multidão. Para de definir a sua vida por aquilo que você acha que pode entregar. Você precisa ter a lente correta para enxergar a si mesmo. E a lente correta para você entender quem você é, a sua identidade, é a lente do Evangelho. Em Cristo, eu e você somos amados, acolhidos, aceitos, justificados. A justiça de Deus recaiu sobre nós através dos méritos de Jesus. E sim, eu e você, como diz Romanos capítulo 5, versículo que foi o grande propulsor da reforma protestante, justificados, pois, mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus. Paz com Deus. A sua paz não é fruto daquilo que você conseguiu. E deixa eu te dizer, aquilo que você conseguiu vai te trazer uma alegria momentânea. Mas daqui a pouco você vai querer conseguir algo um pouquinho diferente. Sabe, eu pegando aqui no pé das mulheres de novo. Sabe quando você vai no shopping e compra aquela calça bonita? Diz para mim se no mês seguinte você não quer comprar uma outra calça bonita. Eu ouvi com certeza, eu não deveria ter ouvido isso, gente. Sabe por quê? Porque tudo o que a gente... E eu entenda, eu não estou falando que isso não tem o seu lugar. Não é isso. Mas eu estou querendo te dizer, e eu dei um exemplo aqui muito simples, para que você entenda que todas essas fontes de satisfação que nós encontramos nesse plano horizontal são insuficientes para preencher a nossa maior necessidade, que nós só encontraremos nessa relação vertical com Deus. Esse é o ponto. O que você mais precisa, o que o seu coração mais clama, o vazio que nós temos aqui, nós só encontraremos resposta e paz em Jesus. Eu sei que num ambiente como esse aqui, nós temos pessoas que entendem isso de uma maneira muito tranquila, mas existem pessoas que têm suas dúvidas. E eu quero dizer a você que a gente se sente muito feliz de ter você aqui. E há lugar para você aqui, com as suas dúvidas, com as suas crises, com as coisas que você ainda não entende. E eu quero dizer para você, porque eu como pastor também, tem muitas coisas que eu não entendo, mas que eu creio pela fé. E eu sei que Deus está, em meio às minhas dúvidas e crises muitas vezes, conduzindo a minha vida. Sabe? Às vezes, por conta desse nosso ceticismo,
a gente não quer dar ouvidos, mas eu queria dizer a você que tem dúvida, olha, Deus, Ele se importa com você, e a sua dúvida, ela tem lugar, e você é bem acolhido aqui nesse lugar, porque quando a gente olha para aqueles 12 discípulos, havia um entre eles que era um cara fantástico, chamado Tomé, que quando Jesus ressuscitou, ele disse, eu não creio, só quando eu ver as marcas nas mãos dele. E o que Jesus fez? Quando Jesus apareceu, ele foi direto a Tomé e disse, Tomé, olha aqui, cara, olha as minhas mãos. Existe lugar para os céticos entre os discípulos de Jesus. Se hoje você olha para a sua escassez e você tem medo dela, e eu repito, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de todo e qualquer tipo de escassez, e você reconhece que a sua vida, de alguma maneira, tem sido orientado numa busca, numa ânsia por aquilo que está faltando, e que essa insuficiência tem trazido a você um profundo desespero, uma falta de encaixe, uma falta de sentido, eu estou dizendo para você que o que você mais precisa está em Jesus, e é em Jesus que você vai encontrar a paz que você tanto ambiciona e que você tanto sonhou. O nosso coração, ele só consegue descansar quando nós estamos em Jesus. Estou caminhando aqui para o final. E é lindo a gente olhar que Jesus, diante de tudo aquilo, ele olha para aquele muito pouco. E, gente, eu confesso a vocês que eu me emociono muito com esse texto, porque, assim como pregador, eu sei, e assim, por conhecer a Bíblia, você pode ser pregador por muito tempo. Sabe o que você sabe qual a conclusão que você chega no final do seu ministério? E eu falo isso por já ter conversado com inúmeros pastores muito mais experientes do que eu. Sabe qual é a conclusão que você chega no final do seu ministério? É que você fala assim, cara, eu não sei nada, eu sei muito pouco. Porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia, que a gente se debruça sobre a palavra, um texto que a gente já leu inúmeras vezes, aquilo tem uma nova aplicação no nosso coração. O texto, ele termina com Jesus olhando para aquele muito pouco. E o olhar de Jesus para o pouco revela que o muito pouco nas mãos dele é suficiente. Olha o que diz o versículo 10 e 11. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quando queriam. Gente, olha o que Jesus faz. Presta muita atenção. Jesus não reclamou com os discípulos. Jesus não falou, cara, só isso que vocês me trazem? Peraí, eu dei uma missão para vocês, eu dei uma tarefa para vocês. Ele não reclama. Ele não diz, é só isso? Ele não faz um discurso para falar sobre a insuficiência, a incapacidade dos discípulos em prover recursos. Não. Jesus, ele simplesmente age. Ele manda o povo sentar, ele pega os pães, ele dá graças, ele distribui. E aí, a gente olha para trás e a gente vê que nas mãos de Filipe, 5 pães era uma piada, nas mãos de André, 5 pães e 2 peixes era uma esperança frustrada, mas nas mãos de Jesus era o começo de um milagre. E é isso que acontece quando a gente diz assim, Senhor Jesus, esse é o meu muito pouco. Mas o meu muito pouco, eu coloco nas tuas mãos. Não tenho garantia de nada. Eu não sei aonde isso vai me levar. Mas, Senhor Jesus, eu sei que eu não sou definido por aquilo que eu tenho nas mãos ou por aquilo que eu não tenho. Eu sei que
é nas tuas mãos que eu preciso colocar a minha vida. Quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixes? Qual é o seu muito pouco? Que hoje, o Senhor Jesus está falando para você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Jesus, ele olha para o nosso muito pouco. E ele vê uma semente de abundância. Porque ele é a fonte. Eu queria que hoje você pudesse sair daqui da igreja pensando, refletindo sobre o tempo que talvez você deixou de investir em caminhar pela fé, retendo, se colocando num lugar confortável e seguro, porque o lugar seguro para aquele menino era continuar a caminhada em direção à sua casa. Só que aquele menino pegou o pouco que tinha e colocou nas mãos de Jesus. E o que será de nós, se nós tivermos essa mesma disposição de coração, de colocar o nosso muito pouco nas mãos de Jesus? Eu quero terminar hoje orando com você, porque eu sei que Deus, ele nos chama a darmos passos de fé. Eu sei que no nosso coração muitas vezes há uma luta tremenda. E eu não estou falando aqui no aspecto teológico. Eu estou falando assim, sabe aquela luta de obediência? Que é uma luta que a gente vive. Obedeço ou não obedeço? Caminho ou não caminho? Vou pela fé ou não vou? E a gente olha para aquilo que falta e diz, eu não posso ir. Só que o Senhor Jesus, ele está dizendo, vem. Quero terminar contando uma história. Na guerra, existiam pilotos que tinham uma missão muito específica. Eles tinham que jogar um suprimento num determinado lugar, e eles tinham um nível de combustível, e eles sabiam que eles não poderiam passar daquele ponto do radar, porque se eles passassem daquele ponto do radar, aquele ponto era o chamado ponto de retorno. E muitos pilotos entravam numa grande crise. E o que eu faço? Eu cumpro a minha missão ou eu passo do meu ponto de retorno? Eu entendo que a vida cristã, ela é assim. O leme do nosso barco, o controle do nosso avião, a gente precisa entregar, a gente precisa entender que está nas mãos de Jesus. E Ele nos chama a passarmos do nosso ponto de retorno, a caminharmos e vivermos pela fé. Só que na nossa maturidade, parece que a gente aprendeu a ser como criança. Cadê aquele adolescente que queria viver com Jesus e para Jesus? Aonde que aquele adolescente morreu? Aonde que aquele sonho ficou para trás? Aonde que aquele chamado se esfriou na sua vida? O Senhor hoje te chama a passar do ponto de retorno. Em outras palavras, como no texto que nós lemos, a entregar os seus 5 pães e 2 peixes. E provar da suficiência que só Jesus pode fazer. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos?
Senhor, muito obrigado, Pai. Ao lermos a Tua palavra nessa noite, fica claro para nós que muitas vezes no nosso coração existe uma grande luta. Existe uma matemática da fé, uma batalha silenciosa. Nós nos sentimos chamados, nós percebemos que o Senhor nos incomoda a caminharmos pela fé, mas muitas vezes nós deixamos de caminhar porque nós achamos que se faltar, nós não seremos nada em ninguém ou ninguém. Mas hoje, Pai, ao lermos a Tua palavra, ao entendermos a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho, nós queremos dizer, Pai, aqui nós estamos. Toma a nossa vida, toma o nosso coração. Senhor, se ao longo dessa semana o Senhor quiser abençoar alguém próximo a nós, nos usa. Se lá no nosso trabalho, se o Senhor quiser abençoar alguém, usa as nossas vidas. Se lá no nosso condomínio, alguém precisar de uma palavra, nos incomoda. Porque nós não queremos reter, nós queremos avançar e caminhar pela fé. Ó Deus, existem pessoas aqui que se veem travadas, não conseguem caminhar porque têm medo, acham que não podem prosseguir porque o que têm a oferecer é muito pouco. Mas, ó Deus, ao olharmos para a Tua palavra, nós entendemos que de fato não há nada em nós que o Senhor precise para tocar e transformar homens e mulheres. O que o Senhor só espera de nós é que nós confiemos em Jesus. E a gente entende, Pai, esse chamado do Senhor para nós nessa noite. Senhor, desperta aqui pessoas que têm sido definidas pela escassez, por aquilo que falta. E que hoje, Pai, seja o dia de nós nos abrirmos a essa verdade, de que nós somos filhos amados do Senhor, pelos méritos de Jesus, pela obra perfeita e consumada de Jesus naquela cruz. Senhor, eu quero te pedir, Pai, de uma maneira muito especial, por aquelas pessoas que têm profundas dúvidas em seus corações. Gente que em algum momento se viu chamado a caminhar, a dar passos de fé, mas que tem medo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito traga a verdade, ilumine esse coração, e que essa pessoa entenda que Jesus Cristo é tudo aquilo que ela precisa. Ó Deus, de uma maneira muito especial, eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos aqui. Porque sim, Pai, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, e às vezes nos entristecemos muito por aquilo que falta. Mas hoje, à luz da Tua palavra, nós entendemos que o nosso muito pouco nas mãos de Jesus é suficiente para alimentar uma grande multidão. Usa as nossas vidas, usa cada um dos Teus filhos aqui, e que a gente não olhe para aquilo que falta, mas que a gente olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para lá que nós devemos olhar. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos e derrama, Senhor, sobre cada um de nós aqui a Tua paz, trazendo esse renovo do Senhor, essa esperança nova, esse cheiro do céu, Pai, sobre a nossa vida. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã,
e com todo o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Você pode se sentar.